Olha, eu imagino, né, que se você está aqui agora, se você está aqui me vendo, está assistindo, está aqui neste momento, porque você está sofrendo com corrimento, com ardência, com coceira, com vários outros, talvez, sintomas vaginais há algum tempo. E que nenhum profissional está conseguindo resolver isso para você, não é mesmo? Porque senão já teria tido jeito, não é? Como que eu sei? Eu já estive aí no seu lugar, tá? Eu estive aí no seu lugar e eu sei como é. Então, gente, é um sofrimento. Pra mim era um sofrimento muito grande, com as meninas que eu converso também, tanto as que estão no meu método, quanto as que me mandam mensagens, né, no direct, nos comentários e tudo. É um sofrimento grande. Muitas de vocês estão desesperadas, pensando, meu Deus, se é candidíase isso que eu tenho aqui, e tô tratando, já fui um monte de profissional diferente, eu já fui em médico, já fui em ginecologista, eu já fui em gastro, eu já fui em, sei lá, né, tudo quanto é tipo de médico diferente assim que você foi tentando, já foi nutricionista, já fez terapias alternativas assim, muitas, e nada tá resolvendo o problema. O que você vai pensar? Eu vou falar aqui o que eu já cheguei a pensar quando há muito tempo atrás eu estava sofrendo com candidíase, muitos anos atrás, e tentava e nada resolvia. Eu cheguei a pensar, sei lá, eu devo estar com alguma doença incurável, alguma coisa diferente, alguma coisa estranha. Eu pensei, sei lá, gente, olha só, na minha cabeça, tá? Já pensei até, não, vai ver que isso é algum câncer que tá em algum lugar e que tá me dando esses sintomas e não tá aparecendo nos exames que eu faço. Gente, eu sei que é terrível você tá sofrendo com alguma coisa e você não consegue cuidar. Aí você, às vezes, até faz exame, aparece lá que tem fungo, aparece que é candidíase. Aí você, o profissional que você se consulta, o ginecologista, às vezes fala, não, é candidíase, vamos tratar, vamos tal, passa lá um monte de tratamento e não funciona. Aí passa de novo e não funciona. Aí você até duvida se é candidíase mesmo, não é? Você fica na dúvida, gente, se é candidíase era para ter curado, era para ter resolvido esse problema. Não resolveu, então será que é isso mesmo? Então, gente, vamos lá, para acalmar vocês, tá? O grande motivo dessa falta de sucesso no tratamento da candidíase não é com você, não é porque você foi a sorteada do universo para ter uma doença intratável, não é porque tem alguma coisa genética diferente, estranha em você. O problema não é com você, não é com a estrutura natural do seu corpo, nem nada assim não. O grande motivo da falta de sucesso no tratamento da candidíase é que a maioria, né, dos profissionais, eu diria assim, das pessoas em geral, mas dos profissionais de saúde também, tá? A maioria dos profissionais ainda acredita que a candidíase é um problema local, um problema vaginal, um problema ali na região íntima, que se origina ali. Mas não é. Não é. Enquanto esse for o pensamento, nunca vai ter fim a candidíase. Nunca. Por quê, gente? A candidíase, ela acontece porque ocorre um super crescimento de fungos no seu organismo. Até aí, tudo bem, né? A maioria de vocês já entende isso, sabe? Que cândida é um fungo e tal, blá blá blá. Que tá ali no canal vaginal e que cresce demais e provoca corrimento, coceira, ardência, dor na relação, esse monte de coisa aí que você já tá sabendo, não é mesmo? Mas, gente, não é só ali que o fungo está. A candidíase, ela vai acontecer porque acontece um supercrescimento fúngico no seu organismo, mas não começando e muito menos ficando só ali na região vaginal. A candidíase, ela vai acontecer porque teve um supercrescimento fúngico, sim, no seu organismo, mas começando lá no intestino. Então a origem da candidíase está no intestino. O fungo cresceu primeiro lá. O fungo desestabilizou primeiro lá. Causou um monte de problema lá no intestino. E dali,
ou o próprio fungo, ou toxinas, ou problemas secundários que vão acontecendo devido a esse excesso de fungos, vão levando ao aparecimento de sintomas em todo o seu corpo, inclusive lá na região vaginal. Inclusive o próprio fungo consegue se translocar no seu organismo e parar em lugares diferentes, né? Pode chegar em vários lugares. Então, gente, candidíase não começa na região íntima. Então, se você fica tratando, focando ali na região íntima, não vai nunca acabar com o problema. Porque não é ali a origem, tá? E como que acontece a candidíase, então? Roberta, já que você falou aí, que começa lá no intestino, mas por que começou, então? Gente, primeiro, o fungo cândida está dentro de todos nós. Tem vários tipos de fungos, a gente não tem tantos tipos de bactérias que vivem na gente, bactérias boas que nos ajudam. Tem algumas que não são tão boas assim, né? Que se crescer demais também atrapalha. Mas tem fungo também. Nós temos fungos no nosso corpo fazendo parte da nossa microbiota. E quando acontecem desequilíbrios no nosso organismo, começam a acontecer desequilíbrios, e eu já cito alguns aí para vocês. É claro, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né, sobre cada uma dessas coisas que eu vou citar aqui por alto agora, nossos próximos encontros de aquecimento, tá certo? Mas, para você ter uma visão geral, assim, hábitos alimentares, estilo de vida, alguns tipos de medicamentos que a gente usa, tudo isso vai influenciando nesse equilíbrio ou desequilíbrio do intestino, do seu organismo como um todo, da sua imunidade. E isso vai levando a esse desequilíbrio aos pouquinhos, que facilita o crescimento do fungo que já está no seu organismo. Já está lá no intestino, em todo o seu corpo, mas imagina, olha o tamanho do intestino. O intestino, se fosse ver toda a área dele todo espichadinho assim, ia dar um campo de futebol, gente. Olha o tamanho, olha quanto fungo que tem presente ali. Então, gente, esse desequilíbrio que acontece nessa microbiota, né, nessas bactérias, e as bactérias boas diminuindo, os fungos crescendo muito, e esse desequilíbrio que vai se desenrolando cada vez mais, a gente chama de disbiose intestinal. Então, acontece ali um desequilíbrio, primeiramente nas bactérias, porque as bactérias são protetoras, né, gente? As bactérias boas que estão ali são protetoras, nos ajudam com tudo, inclusive com a imunidade, com a digestão, com a imunidade, com a ativação de vitaminas, várias coisas, tá? Então, quando essas bactérias começam a ficar mais enfraquecidas, ou por coisas que você está comendo, ou porque você está deixando de comer também, né, gente? Tem isso, se você não dá comida boa para as bactérias, elas vão enfraquecendo também. Por medicamentos que você às vezes toma, que você precisa tomar, ou porque você opta por tomar, tem isso também, né, gente? Nem sempre a gente está tomando remédio porque precisa de verdade. Às vezes a gente está querendo, assim, dar um tiro de canhão para matar um mosquitinho, não é mesmo? Então, independente se é porque você quer ou porque você precisa, mas tem vários medicamentos que também vão contribuir para essa desbiose, tá certo, gente? Então, isso vai acontecendo, esse desequilíbrio, os fungos vão crescendo cada vez mais, e como eu falei, o próprio fungo consegue se translocar e chegar a outras partes do corpo, ou toxinas que esses fungos liberam no intestino são absorvidas e se espalham pela corrente sanguínea, vão para várias partes do corpo, tá? Então, muita coisa tá acontecendo aí, muita coisa, tá certo? Então, assim, como eu falei, tem medicamentos que influenciam? Sim. Tem outras coisas que influenciam, o estresse pode influenciar, sim, várias coisas, mas o principal é a alimentação. Gente, o principal fator que provoca desequilíbrio, que provoca desbiose, que provoca supercrescimento fúngico e a candidíase é a alimentação.